Boa tarde. Esse é meu trabalho, Realidade Aumentada aplicada à aprendizagem da isomeria para o primeiro ano do ensino médio, com o professor e orientador Adilson Valdick. Bom, aqui temos a estrutura de tópicos que serão abordados nessa apresentação. Devido ao contexto pandêmico em que nos encontramos, as salas de aula, como conhecemos, sofreram grandes mudanças devido às medidas de distanciamento tomadas para o combate ao Covid-19, mudando completamente a maneira como normalmente são tratadas as aulas. Entretanto, para o ensino da química não é novidade nenhuma as dificuldades, pois devido às condições da maioria dos laboratórios, quando as escolas possuem um, ou como é tratado o ensino, que em sua maioria é teórico, sem a possibilidade do aluno atuar na prática, tornando um ensino monótono, descontextualizado, baseado em memorização, tratando essa ciência como inquestionável e dogmática. A estereoquímica destaca-se por ser um grande desafio para os professores. Ela abrange o estudo dos aspectos tridimensionais das moléculas, sendo a isomeria um exemplo desse estudo. Em meio a isso tudo, a tecnologia provou-se mais uma vez ser um grande aliado tanto para o professor quanto para o aluno. A utilização de ferramentas de ensino possibilita a aproximação do aluno com o assunto tratado, pelo fato de possibilitarem a interação e facilitando o entendimento e a contextualização, bem como o fator ensino-aprendizagem. O uso da realidade aumentada vem crescendo nos últimos anos. Na educação, uma de suas vantagens está na visualização de situações e conceitos difíceis de serem vistos naturalmente, devido a diversos fatores, como o tamanho e a periculosidade. Vistas as possibilidades que a realidade aumentada pode atingir e a necessidade de novas formas de contextualização no ensino da química, especialmente nas áreas de construção e observação de compostos tridimensionais, aplicações que unificam esses dois temas são de grande valia para o aprendizado. Bom, aqui temos alguns problemas que podem ser evidenciados. O ensino da química é muitas vezes um desafio, pois para o aluno é difícil unir esses conteúdos tratados na sala de aula com a sua realidade do dia a dia. Paralelamente a isso, os professores, na maioria das vezes, somente utilizam livros didáticos em suas aulas, deixando de lado o incentivo à experimentação das aulas práticas. Além disso, outro fator são os laboratórios, que muitas vezes não são utilizados devido à falta de experiência do professor ou pelas condições em que se encontram. Utilizando o que foi falado anteriormente, observa-se que o ensino da química, no geral, vem sendo tratado de forma descontextualizada, o que influencia diretamente no interesse e no aprendizado do aluno. Com o aplicativo, pretende-se não apenas despertar o interesse, mas promover a contextualização do aluno com as estruturas moleculares, assim possibilitando que ele explore realidades que antes eram difíceis de se conseguir dessa forma, facilitando ainda mais os desafios no ensino-aprendizagem da química. Bom, agora temos alguns dos objetivos desse trabalho. O objetivo geral consiste no auxílio à melhora do aprendizado do aluno e no despertar do interesse sobre o assunto de isomeria do primeiro ano do ensino médio. Já os objetivos específicos consistem no desenvolvimento de marcadores para que possam ser utilizados na aplicação, o desenvolvimento de novas atividades que despertem o interesse do aluno e o desenvolvimento de uma aplicação de realidade aumentada para que o aluno possa observar essas moléculas em três dimensões. Bom, agora vamos mudar um pouco do que o contexto teórico do que foi tratado nesse trabalho. Primeiramente, o que é a realidade aumentada? Mas antes de responder isso, eu vou ter que falar um pouco do que é a realidade misturada, segundo Milgram, já que a realidade aumentada nada mais é que uma característica dessa realidade misturada. O Milgram trata que a realidade misturada é dividida em quatro, que é basicamente o ambiente real, que é onde é que a gente vive, onde é que a gente caminha, anda, cheira, enfim, o ambiente real que a gente consegue ver a olho nu. Já o outro extremo é o ambiente virtual, que consiste basicamente em imagens renderizadas por computador, polígonos, e tipo, é o que a gente consegue ver através de uma tela, por exemplo. A gente não consegue ver a olho nu, a gente não consegue renderizar isso no nosso cérebro, por exemplo. E entre meio a isso, existe a realidade aumentada e a realidade virtual, onde ou virtualidade aumentada, como o Milgram chama. E isso, no caso, a virtualidade aumentada, ela consiste em levar informações do mundo real para dentro do mundo virtual. Ou seja, movimento, visão, entre outros, a gente leva tudo para dentro do mundo virtual, onde a gente interage de forma gráfica com o mundo. E isso pode ser visualizado através do Oculus Rift, o HTC Vive, PSVR. Esses óculos são colocados na frente da visão do usuário, fazendo com que ele somente enxergue esse mundo virtual. Já a realidade aumentada é diferente disso, é totalmente o contrário, onde consiste em trazer essas informações virtuais para fora, mesclando ela com o mundo real. Dessa forma, o usuário pode utilizar próprias mãos para mexer com objetos 3D, por exemplo, moléculas, árvores, carros, enfim, visualizar esses objetos 3D no mundo real.
Pode ser utilizado celulares, projetores ou até HMDs, que são Head Mounted Display, como o Microsoft HoloLens, por exemplo. Bom, agora vamos falar um pouco do assunto tratado desse trabalho, a isomeria. A isomeria consiste em moléculas que apresentam a mesma forma molecular, porém em fórmulas estruturais diferentes. Ela pode se dividir em dois, que é a isomeria plana, que elas se diferem pelas formas estruturais planas de cada molécula, e isomeria geométrica, que se diferem na geometria da sua estrutura. Bom, a isomeria plana ela pode ser dividida em mais seções, sendo uma delas a isomeria de cadeia, que são isômeros pertencentes à mesma função química com cadeias carbônicas diferentes. A exemplo disso, o N-butano e o metilpropano. Outro é a isomeria de posição, que são isômeros com a mesma função química, da mesma cadeia carbônica, que diferem na posição do grupo funcional, do radical ou da insaturação. Exemplo disso, o 2-metilpentano e o 3-metilpentano. Bom, outra divisão é a isomeria de função, que elas moléculas que se diferem pelo grupo funcional. Exemplo disso, o etanol e o metoximetano. Outra divisão é a isomeria de compensação, que são isômeros com a mesma função química, mas com cadeias heterogêneas que se diferem pela localização do heteroátomo da cadeia. Já a outra divisão é a tautomeria, que é um caso particular da isomeria funcional, pois os átomos pertencem a funções químicas diferentes, só com a característica que um deles é mais estável que o outro. Já a isomeria geométrica, ela pode ser dividida em dois, que é a isomeria cis-trans, que se diferem pela forma espacial, que já que no isômero cis os ligantes iguais ficam do mesmo lado do plano, e já nos isômeros trans os ligantes iguais eles ficam dos lados opostos do plano. E outra divisão da isomeria geométrica é a ótica, onde é que os pares de carbono são assimétricos. A exemplo disso é o ácido lático. Bom, agora vamos falar um pouco dos requisitos do aplicativo. Esses requisitos serviram de base para a construção de todo o sistema. Bom, aqui eu somente trouxe os requisitos funcionais da aplicação, que seriam o sistema deve apresentar um modelo 3D da molécula após apontar o dispositivo móvel para uma carta. O sistema deve apresentar as perguntas ao usuário. O sistema deve permitir que o usuário selecione uma das quatro alternativas de resposta para a pergunta. O sistema deve permitir que a movimentação do objeto 3D durante a visualização da pergunta. E o sistema deve permitir que o usuário construa uma molécula em 3D. Além disso, o aplicativo possui alguns requisitos não funcionais, como o sistema deve ser desenvolvido usando Vuforia e a engine Unity, e o sistema deve manter os dados gerados pelo usuário em JSON, além de regras de negócio como a carta da vez deve ser solicitada ao usuário pelo sistema. Bom, esses são os protótipos desenvolvidos pelo sistema. Essas telas foram desenvolvidas para servir de base para toda a estruturação da interface do aplicativo. A primeira, no canto esquerdo superior, é o menu principal do sistema. Esse sofreu poucas modificações, somente uma estilização. Já a segunda, no caso a imagem à sua direita, ela não sofreu nenhuma modificação, pois devido a conter pouca coisa, isso facilita na não poluição da visão do usuário durante a utilização do sistema de realidade aumentada. A terceira e a quarta imagem, no caso as imagens na parte inferior, elas representam as telas de pergunta, sendo a da esquerda a tela que representa a primeira e a segunda fase, que possui as quatro opções de resposta, e o botão verificar, como demonstrando um objeto 3D ao seu lado. Já a da direita sofreu algumas modificações, pois durante o protótipo ainda eram oferecidas algumas opções ao usuário, porém isso foi mudado. Sendo que o botão iniciar foi movido, essas opções retiradas, onde nessa seção de perguntas do lado direito ali, ele somente demonstra o enunciado e o botão verificar. Durante a concepção do aplicativo, foi idealizado um sistema de perguntas e respostas com conteúdo específico de isomeria, para que o aplicativo tenha uma ordem de dificuldade que aumenta com o passar das questões. As moléculas selecionadas para compor as questões foram escolhidas para que fossem de fácil identificação, buscando a maioria das vezes trazer a contextualização com o mundo real.
Já a tecnologia utilizada no aplicativo foi selecionada devido à facilidade tanto do desenvolvimento quanto para a utilização do usuário, sendo a integração de um sistema de realidade aumentada com o de perguntas e respostas, juntamente com uma mecânica de construção e visualização das moléculas, tanto no mundo real com a realidade aumentada, como durante a resolução das questões. A ideia por trás das perguntas é utilizá-las como um apoio ao conhecimento já adquirido pelo usuário, para que dessa maneira ele possa interagir e visualizar as moléculas de forma compreensível. Após a concepção do aplicativo, durante sua fase de projeto, foi selecionado um nome, que consiste na união entre o assunto tratado e com a tecnologia trabalhada, ou seja, molécula e augmented reality, que é a versão em inglês de realidade aumentada, tornando assim molecular. O fator limitante do uso do aplicativo é a versão do Android, sendo a versão mínima o Android 4.4 KitKat, e também seu suporte à bufaria. Aqui serão demonstradas como foram organizadas e como foram desenvolvidas as questões do aplicativo. Com o objetivo de tornar gradativa a aprendizagem do usuário, as perguntas foram divididas em 3 fases, sendo essa classificação somente perceptível para o usuário pelo padrão de respostas encontrados. As respostas da primeira fase foram desenvolvidas para incentivar a visualização, apresentando assim um par de moléculas e pedindo que o usuário responda que tipo de isomeria acontece nesse par. Isso pode ser observado na primeira imagem ali, onde é o N-buteno cis e trans. Essa representa como é estruturado os objetos 3D da primeira fase. Já as questões da segunda fase foram desenvolvidas de forma que o usuário utilize da visualização e de conhecimentos prévios para achar a resposta. Dessa maneira, apresentando uma descrição de uma molécula em 3D, para identificar o nome e o tipo de isomeria, representado pelo 2-metilpentano, que é a imagem do meio. Já as questões da última fase apresentam somente o nome da molécula e pedem-se para que construí-la, assim necessitando que o usuário tenha alguns conhecimentos prévios para realizar a construção, dessa forma auxiliando na fixação desses conhecimentos, demonstrado pela terceira imagem, o isoctano. Para a implementação foi utilizada a engine Unity e a linguagem C#, por meio de scripts, junto com a SDK do Bufaria. Os marcadores foram desenvolvidos utilizando a forma estrutural das moléculas de cada questão, junto com alguns artifícios para aumentar o número de vértices de interesse. Os objetos em 3D que são mostrados quando os marcadores são identificados são representações 3D das formas estruturais dos marcadores. A implementação foi dividida em 3 cenas, ou scenes, dentro da Unity, sendo uma responsável pelo menu inicial, a outra pela funcionalidade de realidade aumentada e a outra pelas perguntas. A scene responsável pela realidade aumentada utilizou de módulos prontos do Vuforia para seu desenvolvimento, como a R-Camera, Image Target e Virtual Buttons. Os Image Targets são representações de marcadores a serem identificados, cada um com seu objeto 3D disposto na cena. Os Virtual Buttons estão presentes dentro dos Image Targets, representados pelo retângulo verde no aplicativo em uso. A Game Scene é responsável pela funcionalidade de perguntas e respostas, estando presente nela todos os scripts e classes necessárias para seu gerenciamento. As perguntas foram convertidas em um arquivo JSON, que é salvo junto com as informações de uso do aplicativo na memória do celular. Essas perguntas são lidas nesse arquivo toda vez que a scene é carregada, assim recuperando dados de utilização salvos pelo usuário, caso existam. A funcionalidade de construção das moléculas também está presente na GameScene, sendo que consiste de objetos átomos, presentes nos átomos carbono e hidrogênio, controlados pelos scripts presentes no objeto do gerenciador molécula. Os átomos mantêm informações dos átomos que estão ligados a eles, se orientando para seu posicionamento com base num ponto de referência fixo na cena. Para a validação desse trabalho, foi utilizado um formulário baseado numa areia, que para esse trabalho possuía 36 questões, com respostas em 5 níveis de concordância na escala Likert, e uma questão aberta para que o usuário expressasse sua opinião sobre melhorias, ou sobre algo que achou interessante no jogo. Esse formulário foi distribuído utilizando o Google Forms por meio das redes sociais, obtendo no final do prazo de validação um total de 35 respostas. Além do formulário, foram solicitadas algumas informações aos usuários, para que pudesse ser captado as características deles. Foram solicitadas a idade, o gênero e o nível de escolaridade. A faixa etária com o maior número de respondentes foi o de 20 a 24 anos, com 37,14%. O segundo maior, 45 anos ou mais, e a terceira, de 15 a 19 anos, havendo um equilíbrio entre o gênero dos respondentes. O nível de instrução com o maior número de respondentes foi o ensino superior, incompleto ou completo, sendo o terceiro ano do ensino médio o segundo maior grupo respondente.
A escala Likert é de natureza qualitativa, porém assume-se erroneamente que existe uma relação linear para assim transformá-la em uma escala quantitativa para a realização das operações algébricas. Para a análise dos dados do formulário foram utilizados a esperança matemática, que consiste no valor médio esperado da resposta de cada pergunta, e o índice de consenso, que consiste numa escala de 0 a 1 do quanto os usuários concordam entre si em relação ao resultado esperado. O Maré tem como propósito avaliar a experiência do usuário durante o uso do aplicativo de realidade aumentada. Existem 4 fatores de qualidade nessa avaliação: usabilidade, engajamento, motivação e aprendizagem ativa. O gráfico apresenta as respostas esperadas para cada uma das questões. Ao observá-lo, é possível constatar que, em sua maioria, as respostas ficaram acima do nível 4 de concordância, porém existem algumas respostas abaixo desse nível. Vale salientar que a questão assinalada Q1 diz respeito a uma questão que não atingiu uma maioria qualificada, onde o consenso é maior que 60%, e será comentada posteriormente. Ao separarmos o gráfico em 4 fatores, primeiramente temos a usabilidade, que diz respeito ao quão intuitivo é utilizar o aplicativo. Destaca-se Q1, que buscou avaliar se o usuário possuía um certo conhecimento prévio, ou se foi necessário aprender algo antes de usar o aplicativo. Com um consenso abaixo de 60%, não se pode levar os resultados da esperança matemática em consideração. Porém, pode-se supor que um dos motivos dessa divergência seja a heterogeneidade das faixas etárias. Ou seja, pessoas mais velhas tendem a esquecer esses conteúdos específicos devido a não utilizarem no seu dia a dia. Enquanto isso, os mais novos têm uma tendência maior a lembrar por terem saído no ensino médio há pouco tempo. Outra questão que vale destacar é que 4, que com uma esperança matemática de 4,54 e um consenso de 0,75, demonstra que o aplicativo possui mecânicas de utilização de fácil entendimento. Outro fator é o engajamento, que consiste no quanto o aplicativo chamou a atenção dos usuários. Um resultado que vale destacar é Q10, que com uma esperança de 4,83 e um consenso de 0,87, demonstraram um grande valor no assunto tratado para os respondentes, demonstrando a importância do ensino da isomeria. Vale ressaltar também Q16 e Q17, que apresentaram uma esperança de 3,97 e 3,94, com um consenso de 0,61, demonstrando que o aplicativo não conseguiu prender a atenção da maioria dos usuários de forma efetiva. Já a motivação consiste no quão ativamente ou intensivamente o usuário estava empenhado em completar os objetivos do aplicativo. Destaca-se os resultados como Q20, Q23 e Q25, e de maneira geral todas as questões presentes nesse fator, pois apresentam resultados que, para a maioria dos respondentes, demonstram sua satisfação ao usar e completar as atividades do aplicativo, bem como sua confiança no aprendizado e no entendimento do assunto proposto. O último fator a ser avaliado é a aprendizagem ativa, que consiste no quão efetivo foi o aplicativo em transmitir para o usuário o assunto proposto. Nesse fator, destaca-se Q32, Q33 e Q34, que apresentaram esperanças matemáticas acima de 4,66 e um consenso acima de 0,8, demonstrando assim que as simulações realizadas no aplicativo foram apropriadas para a experiência de aprendizado, e suas interações permitiam realizar coisas muito difíceis de serem realizadas no mundo real. Destaca-se ainda Q29, com uma esperança de 4,66 e um consenso de 0,79, demonstrando que os desafios propostos no aplicativo desafiaram os usuários a aprender coisas novas, dessa maneira reforçando ou relembrando algo que os usuários haviam aprendido. De maneira geral, os resultados obtidos demonstraram que a maioria dos usuários achou interessante o uso do aplicativo como ferramenta de auxílio no aprendizado, demonstrando a satisfação com a interface, com o conteúdo tratado e com as simulações realizadas e com as atividades, demonstrando em Q26 sua melhor compreensão sobre isomeria após o uso do aplicativo. Após responderem as 36 questões, os usuários foram convidados a responder à questão aberta, e foram recebidas 8 respostas, dentre elas respostas relatando experiências durante o uso do aplicativo, respostas propondo melhorias e ainda respostas relatando a satisfação do uso do aplicativo. O objetivo desse trabalho foi melhorar o aprendizado e instigar o interesse do aluno do primeiro ano do ensino médio ao assunto da isomeria, desenvolvendo um aplicativo de realidade aumentada que fizesse com que o aluno despertasse o interesse e buscasse novos conhecimentos sobre o assunto, trazendo perguntas que o fizessem relembrar de assuntos que haviam aprendido na sala de aula, classificando isômeros, nomeando moléculas e construindo estruturas 3D, fomentando um fator de grande importância para a ciência, que é a visualização e a busca por novos conhecimentos. Após a análise dos resultados do formulário baseado no modelo Maria, é possível concluir que, mesmo com o aplicativo não atingindo o público-alvo, ele cumpriu com seu objetivo, que, de acordo com sua satisfação, cumpre com o propósito de ser uma ferramenta de auxílio na aprendizagem e um instigador da curiosidade dos usuários sobre o assunto de isomeria.
Os testes demonstraram que, para os usuários, o aplicativo despertou o seu interesse quanto ao assunto educacional proposto, com resultados obtidos nos 4 fatores avaliados pelo Maria, apresentando uma esperança matemática entre 4,35 e 4,54 e um consenso entre 0,66 e 0,73 quando agrupados. Quanto à validação, devido às regras de distanciamento social e outros fatores, não foi possível a realização dos testes com os alunos do primeiro ano do ensino médio. Porém, com base nas melhorias propostas pelos comentários, deve-se realizar a implementação delas antes da realização dos testes com os alunos. Quanto à tecnologia, vale ressaltar a versatilidade da construção do ambiente de realidade aumentada, utilizando a Unity junto com o Vuforia. Ao utilizar de fóruns disponibilizados pelas próprias empresas, foi possível salientar importantes dúvidas durante o desenvolvimento. Para desenvolvimento futuro, sugere-se a adição de novas fases, como fases introdutórias, por exemplo, para que os usuários possam, mesmo sem conhecimento prévio, desenvolver atividades do aplicativo facilmente. Com base nos comentários dos usuários, é possível sugerir melhorias a serem realizadas no aplicativo, como melhorias no sistema de movimentação da câmera durante as perguntas, melhorar a funcionalidade de construção das moléculas, bem como adicionar funcionalidades que permitam a construção de moléculas mais complexas, melhorar os métodos de validação das moléculas construídas, entre outros. Uma sugestão de uso desse aplicativo é, juntamente com o trabalho desenvolvido por Nunes et al., que esses aplicativos atuem de forma conjunta e de maneira complementar, permitindo que os alunos tenham acesso a ferramentas práticas e interativas durante as aulas, tornando-as mais atrativas e interessantes, gerando um maior engajamento dos alunos, fomentando o fator ensino-aprendizado. Muito obrigado a todos os presentes nessa banca. Meu nome é Adroa Kovari Heine e esse foi meu trabalho de conclusão de curso, Realidade Aumentada aplicada à aprendizagem de engenharia para o primeiro ano do ensino médio. Bom, agora vamos para uma demonstração prática do aplicativo Moleculário. Ele tem em sua tela inicial 3 menus, sendo o primeiro jogar, o segundo como jogar e o sobre. O como jogar, ele apresenta algumas instruções, como são as atividades dentro do aplicativo. Demonstra instruções de como são feitas as atividades, como funciona o sistema de realidade aumentada, como funciona o sistema de construção, entre outros. O menu sobre apresenta somente algumas informações do aplicativo, como desenvolvedor, sobre o que é esse projeto. Bom, agora vamos ao jogar. O jogar, ele abre diretamente na tela com a funcionalidade de realidade aumentada, já que em sua interface, no canto direito superior, ele demonstra as cartas que devem ser apresentadas pelo usuário para que assim possa ser entrado na funcionalidade das perguntas. Todas as cartas podem ser visualizadas em todas as direções, no caso, enquanto o marcador ser identificado pela câmera. Porém, somente o marcador solicitado vai ser possível entrar na questão, sendo que quando o usuário tentar entrar em uma questão com o ID errado, a questão somente vai ficar vermelha. Ao entrar na questão com o ID solicitado, ele vai para a funcionalidade de perguntas, onde é possível olhar uma molécula em 360 graus, dando zoom, tirando. E assim, após a leitura do enunciado, do lado direito, é possível respondê-la. Caso o usuário responder a questão errada, ao clicar em verificar, ela vai ficar vermelha, podendo assim respondê-la novamente. No caso, é o Cistrans. Assim, ao clicar no próximo, ele vai para a próxima questão, demonstrando do lado direito o próximo marcador a ser demonstrado à câmera. As questões da primeira fase, elas seguem todas o mesmo padrão de resposta, apresentando sempre um par de moléculas em 3D e pedindo o tipo de isomeria que acontece entre elas. Ou também ele apresenta uma molécula
com um exemplo aqui, o C6H14, que é o hexano, e pede quantos isômeros de um certo tipo é possível ser formado com essa molécula. Por exemplo, aqui são 5. Já as questões da segunda fase vão apresentar somente uma molécula, pedindo o tipo de isomeria que acontece entre essa molécula apresentada e a molécula que está no enunciado. Como exemplo, nessa questão de 3 é a isomeria de cadeia com isobutano. Como é possível observar em alguns marcadores, existem muitos driftings ou perca de identificação desses marcadores. Isso é uma limitação tanto da tecnologia quanto da biblioteca utilizada, pois esta precisa de uma iluminação mínima e uniforme para que assim os vértices de interesse possam ser facilmente identificados, devido ao contraste entre o fundo e o traçado da imagem. Algumas questões apresentam um enunciado maior que o espaço disponível na interface, sendo essas possível arrastar o enunciado mostrando todo o restante, para que assim esteja uma leitura por completo. A exemplo dessa questão do número 5, no caso é de 5 a sexta questão, ela apresenta toda uma contextualização sobre a molécula demonstrada e assim, no final, pedindo qual é o hidrocarboneto de cadeia aberta normal que é isômero dessa molécula em 3D, que no caso é o octano. Essa questão em particular, ela tenta trazer algo que é do dia a dia do usuário. Por exemplo, as crianças que visualizam seus pais abastecendo seus veículos ou próprios adultos abastecendo seus veículos. Aqui nessa questão ela demonstra o uso do isoctano, que equivale a 100 pontos de octanagem, que é a classificação da gasolina. Bom, na terceira fase, inicia-se um novo tipo de questões, que são as questões de construção de moléculas. Como pode ser observado, a interface mudou um pouco, não existem mais as respostas de assinalar, e agora, no lado esquerdo inferior, apresenta-se um novo botão, que esse botão, que ao ser tocado, ele inicia uma molécula, que no caso um metano, que pode ser observado, rodado, todas as iterações que eram possíveis antes, porém agora ele solicita a construção de uma nova molécula. Para isso, ao clicar em um hidrogênio, S vai expandir essa molécula, adicionando mais um carbono e assim estabilizando. E assim por diante, até o construir a molécula solicitada no enunciado. E assim, clicando em verificar, é possível ver se está correta essa molécula. E assim, clicando em próximo, já vamos para a próxima questão. Essas questões de construção, elas apresentam interfaces diferentes, pois caso o usuário erre alguma coisa, por exemplo, adicionou um carbono no lugar errado. Ao clicar no carbono, nessa esfera preta, ele vai apresentar um menu, que é um menu onde é que pode ser destruído esse átomo. E, consequentemente, destruindo os átomos interligados, os átomos de hidrogênio interligados a ele, e estabilizando o átomo de carbono interligado a ele, com mais um hidrogênio. Caso o usuário tenha feito uma molécula gigante e não é a resposta, ter visto a resposta lá e não é, não precisa ficar apagando carbono por carbono. Basta clicar em destruir molécula que ela vai ser totalmente apagada, iniciando uma molécula novamente e construindo a molécula requisitada no enunciado.
Clicando em verificar, ele vai executar a verificação. Caso estiver correta, ele vai para a próxima fase. Na última fase, como na sexta, no caso ID 5, é também sobre uma contextualização sobre como funciona o índice de octanagem. Por exemplo, aqui é para ser construído a molécula de isoheptano, que ao construí-lo e clicar em verificar, ele finaliza o jogo apresentando a pontuação, que no caso é o número de perguntas, e ao clicar na página inicial, ele volta para a página inicial, onde é que pode ser iniciado um novo jogo totalmente zerado. Caso o usuário estiver executando as atividades do jogo e precisar por algum motivo sair, ele não precisa se preocupar que todo o seu progresso será salvo. Pelo fato das questões todas serem salvas em um JSON, é possível muito facilmente carregá-las novamente. Assim, ao clicar em continuar, ele vai continuar da questão onde é que ele havia parado. Esse foi o aplicativo que eu desenvolvi para o trabalho de conclusão de curso, chamado Moleculario, e obrigado a todos os participantes dessa banca.